Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com a Geriatra, edição convidados. E não poderia ter nesse cuidado durante o processo de envelhecer, a gente deixar de discutir um tema que eu digo que é muito confuso na cabeça das pessoas, que são os cuidados paliativos. E nada menos, a minha convidada, vou aqui ler o mini currículo dela, que a gente se conheceu primeiro pelo WhatsApp, por muitos pacientes em comum, mas hoje, né, estamos aqui ao vivo para botar tudo em dia. A gente vai tentar. Isadora Silva de Oliveira é médica generalista formada pela UFRN, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar de São Paulo, CEO da Isapali Home Care, empresa especializada em cuidados paliativos domiciliares. Seja bem-vinda, Isadora. Obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui, né? Eu estava comentando antes da gente vir, né, que eu admiro muito você como médica, como geriatra, mas como comunicadora. Eu acho linda, assim, quem transborda conhecimento e atravessa mesmo as paredes dos consultórios, dos hospitais. Algo que eu admiro muito. Infelizmente, a classe médica acolhe pouco, né, Porque profissionais que nós não têm fomos formados para isso, isso. né? Nós fomos formados para atender atrás de uma mesa, né? Isso, E que era feio se expor. isso, Até um tempo desse, a gente não poderia nem botar o telefone no Instagram. é Só que verdade. as coisas vão evoluindo. E o principal motivo de estar aqui é justamente que informação de qualidade chegue para o ouvinte. Isso, Porque a gente sabe que a internet é um campo sem lei. isso. De tudo tem na internet. Então, eu sempre tento trazer para cá temas que são do dia a dia do consultório, que eu julgo que são super interessantes para educar o público que está em casa com a gente fala, informação baseada em evidência, né? Com toda ética e Isso. rigor. Eu trabalho na atenção domiciliar hoje, né, que é um campo onde os familiares, eles são personagens principais, né, junto com o paciente, obviamente. Mas a questão da educação em saúde, a gente vê essa real necessidade. Muitas vezes o profissional, o familiar que está na residência, ele faz papéis que até extrapolam a capacidade técnica de que ele deveria saber. E como às vezes eles carecem dessas informações que Isso. pode parecer básica, mas que são essenciais no dia a dia, inclusive até para reduzir sofrimento, que é o que a gente vai falar hoje sobre cuidados paliativos, né? Exatamente. Então, vamos começar, Vamos porque tem começar. muita coisa aqui para a gente falar. Então, começando, né? O que é que são cuidados paliativos e o que é que não são cuidados paliativos? Tá, Ângela. Então, essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu digo que eu falo isso todo dia, tem que ter, todo paliativista tem que ter essa definição no Isso. bolso, porque é a pergunta que as pessoas mais fazem é o que são cuidados paliativos. Então, tentando ser bem clara, assim, da forma bem objetiva, o cuidado paliativo, ele é uma forma de cuidar, é uma abordagem de cuidados, né? E essa abordagem de cuidados, ela tem como principal objetivo a redução do sofrimento. Mas que sofrimento é esse? É o sofrimento relacionado ao adoecimento. Então, quando alguém tem uma doença grave, uma doença que pode ameaçar a vida, vou dar um exemplo clássico, que é o câncer, por Uhum. exemplo, né? É uma doença que o enfrentamento, ela pode gerar cura, pode gerar sequelas, pode gerar também a morte. Ou doenças que vão se cronificar, né? O processo de cronificação é um processo danoso, não só para a nossa saúde física, mas para outras áreas também da nossa vida. Então, o cuidado paliativo, ele tem como objetivo reduzir o sofrimento relacionado a um adoecimento. E esse sofrimento, relacionado ao adoecimento, ele não só, atinge a questão física, né, Ângela? Ele atinge outras áreas. Ele atinge a nossa família, ele atinge o psicológico, ele atinge a nossa questão financeira, social, até espiritual. Isso. Então, o sofrimento, ele atinge camadas do ser humano, né? O ser humano, ele é um ser complexo. Então, adoecer, enfrentar uma doença grave ou enfrentar um processo de adoecimento crônico, ele requer realmente uma abordagem que veja o ser humano como algo mais completo, mais amplo do que só a doença. Então, o cuidado paliativo, ele tem esse objetivo de reduzir o sofrimento de pessoas que têm doenças graves, doenças crônicas, né? Para que ele consiga fazer essa abordagem de forma tão ampla, é necessário a equipe multidisciplinar. Então, o médico, nós médicos sozinhas, Isso. não Não conseguimos. conseguimos dar conta de tantas demandas. E um ponto muito importante que eu gosto sempre de falar é que o cuidado paliativo, ele trabalha não só na redução do sofrimento,
mas na prevenção do sofrimento. Perfeito. Então, assim, o cuidado paliativo, ele também é algo preventivo, né? No nosso dia a dia, vamos falar do paciente geriátrico, né? Dos nossos idosos. Eu acho que é o melhor exemplo de como a gente trabalha a prevenção, né, Ângela? Então, no seu consultório, com certeza você faz aquela lista de problemas, revisa os medicamentos, pensando nas demandas atuais, mas pensando em reduzir danos, reduzir complicações, reduzir riscos, reduzir infecções. Então, a gente trabalha muito nisso. E reduzir sofrimento também, né? Então, quando a gente faz uma boa abordagem, um acolhimento familiar bem feito, quando a gente se comunica bem, quando a gente planeja junto com o paciente e com a família, tudo isso reduz sofrimento, né? Então, o cuidado paliativo é tudo isso. Esse guarda-chuva que se abre, né? Para poder acolher esse paciente e essa família durante essa trajetória de enfrentamento de uma doença grave. E o que não seria? Então, Eu até já sei a resposta. Né? Então vamos lá. O que não seria cuidados paliativos? O cuidado paliativo, ele ainda é muito associado a estigmas. Muitas vezes... É o fim da vida, é a terminalidade. Isso, é só para quem tem câncer, né? Então, cuidado É o idoso frágil, que está na cama, né? Exatamente. Então, a maior parte, inclusive nós médicos, falhamos muito nisso por falta realmente de conhecimento dentro dessa área, de achar que o cuidado paliativo é quem está no final da trajetória, né? Então, pensando na vida como uma linha do tempo, muitas vezes esse cuidado só chega no finalzinho. Porque muita gente acredita que só é necessário quando as medidas curativas, não tem mais jeito, né? Elas se esgotam, aí quando não se tem mais o que fazer, que é o que se fala muito, aí resta o quê? O cuidado paliativo. Só que a gente vai ver hoje que não é nada disso. Muito além do fim da vida, né? Ele é muito mais amplo e, de preferência, deveria se iniciar de forma mais precoce possível. Exatamente. Então, em que momento, assim, seria indicados os cuidados paliativos? Porque eu acho que é importante frisar aqui, e não é só geriatria, nem só oncologia, tá? É um paciente da cardiologia, é um paciente com insuficiência cardíaca grave, né? Que não tem mais uma condição. É uma doença incurável, mas não quer dizer que ele vai morrer amanhã, né? Isso, exatamente. Então, assim, que momento seria o ideal, se pudesse, né? O encaminhamento para os cuidados paliativos. Então, assim, essa pergunta é bem pertinente, por quê? Porque o cuidado paliativo, ele não necessariamente tem que ser ofertado pelo paliativista. Então, um profissional paliativista, que é aquele que faz pós-graduação, se especializa, faz residência, ou seja, ele trabalha especificamente com a demanda do cuidado paliativo, ele pega as demandas complexas. Então, ele vai pegar um paciente com uma dor muito difícil, com muitos sintomas para se paliar, uma questão de comunicação mais complexa. Ele deveria estar numa situação paliativa complexa. Mas o cuidado paliativo, se a gente for pensar que é uma redução de sofrimento, abordagem multidisciplinar, planejamento de cuidados, isso deve ser feito para todo médico que acompanha pacientes com doenças graves. Em qualquer faixa etária. Em qualquer faixa etária. Então, inclusive, eu não falei da definição, algo importante. Cuidado paliativo é oferecido para adultos e crianças. Então, não se exclui as crianças, por favor, né? Muitas crianças enfrentam doenças ameaçadoras, doenças graves, doenças crônicas, né? Então, não só adultos adoecem, né? Nem só adultos têm câncer. Então, tudo isso também atinge a faixa etária pediátrica. Mas, respondendo sua pergunta, Ângela, eita, fugiu a mente. Eu repito, não tem problema. Em que momento seria ideal encaminhar para os cuidados paliativos? Então, assim, pensando que o cuidado paliativo ele deve ser ofertado para todo paciente que está enfrentando uma doença grave, uma doença crônica, qualquer profissional que está acompanhando esse paciente já poderia entrar com essa abordagem ampla de redução de sofrimento. Então, o cuidado paliativo, o ideal é que ele aconteça da forma mais precoce possível, né? Então, vamos falar dos nossos idosos, né? Vamos supor que um idoso recebeu hoje o diagnóstico de uma demência como Alzheimer. A gente já sabe, dentro da medicina, como é a trajetória de uma doença neurodegenerativa. E essa pessoa e a família vai enfrentar isso. Mas o doutor Isadora, ele está bem, ele está falando, ele está caminhando, ele tem todas as habilidades básicas, diárias, tudo está tudo ok. Precisa de cuidado paliativo? Precisa. Porque essa pessoa e essa família, ela já vai entrar em contexto de sofrimento, né? E, às vezes, ela vai gerar muitas perguntas, muitas angústias, já quer se preparar, já quer entender como é que vai ser cada etapa. E a nossa intervenção paliativa é essa. É planejar, explicar, orientar, cuidar, conhecer essa pessoa, né? Então, imagine só, nós como profissionais de saúde que vamos acompanhar a trajetória de alguém que vai perder a consciência.
como é que a gente consegue criar um plano de cuidados quando essa pessoa estiver num contexto de doença muito avançada? É sabendo quem é aquela Isso, pessoa, exato. sabendo a biografia dessa pessoa. Então, assim, esse momento inicial, ele é rico, porque é ali que a gente extrai quem é essa pessoa, o que é valor para ela, quem é essa família, como é que são esses vínculos. É muito bom, é fragilizado, é ruim. Essa pessoa tem uma estrutura financeira que vai ali ajudar dentro de um processo de maior dependência. Como ele é sozinho, ele tem rede de apoio. Então, esse planejamento, eu falo muito essa parte de planejamento de cuidados, porque o cuidado paliativo é isso. Ele faz um planejamento. Ele olha você como um todo e todas as suas necessidades e a partir disso planeja. Então, planejando, esse planejamento ele tem que ser desde o início, Ângela. Não pode ser só no final. É tarde quando chega nesse momento. É. E, infelizmente, é o que as pessoas ainda associam muito, cuidados paliativos com fim de vida, né? Você Exato. dizer, olha, eu estou encaminhando você para os cuidados paliativos, é como, as pessoas entendem como assim, estou abandonando você e não tenho mais nada para fazer. Isso. Mas não é bem assim. Por isso que eu achei importante a gente conversar hoje, né? Então, assim, como é o dia a dia? Como é o seu dia a dia como paliativista? Onde é que você pode atuar? Certo. Então, assim, para ter cuidados paliativos, basta ter vida e Uhum. doença, né? Tendo um adoecimento, a gente já pode atuar. Na prática, infelizmente, a gente ainda atua muito tarde, ou seja, como a gente conversou, eu sou acionada como médica paliativista, a maior parte das vezes já num contexto de doença muito avançada, ou às vezes o paciente já nos últimos dias de vida, e a gente vai tentando fazer aquele trabalho que poderia ser feito de uma forma muito melhor se tivesse sido tempo e Planejar. planejamento, né, como eu falei. Mas no meu dia a dia, eu lido muito com 2 contextos, com o contexto de doenças crônicas, então eu cuido de muitas pessoas com doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, sequelas de AVC, bem comum, né. E aí pessoas também com problemas, renal crônico, problemas cardíacos, pessoas com doenças crônicas que estão a maior parte já estão num contexto de doença bem avançada, não estão Perfeito. naquele início nem naquele meio, já está em contexto de doença avançada, algumas já com prerrogativas, desejos familiares de seguir somente com cuidado domiciliar, não quer mais a hospitalização, não quer mais aquelas intervenções mais drásticas, né, como uma reanimação, intubação, mas tudo isso muito bem construído, dialogado e debatido com a família, como algo que realmente é realmente mais viável naquele contexto. Não nem todo mundo tem que seguir isso, tem Isso. toda uma prerrogativa para isso. E eu também cuido de pessoas com câncer, né, é realmente hoje no início da minha formação eu trabalhei muito com o público geriátrico, mas hoje a demanda do paciente oncológico chega muito. E aí é uma demanda que eu confesso, Ângela, que é bem mais complexa. Por que motivo? As pessoas elas se preparam mais quando é o idoso. Parece que existe uma justificativa maior, de quando alguém envelhece, tá mais frágil, tá acamado, tá dependente e tá em um contexto de possibilidade de morte. Quando é um paciente com câncer, existe toda uma narrativa ali atrás que parece que essa pessoa não pode perder para a doença. Que a morte é uma falha, é uma desistência, é uma frustração muito grande. Então, o que é que eu percebi? Que o nível de intensidade de sofrimento é absurdamente maior no contexto do paciente oncológico. E o outro ponto que no início para mim foi até difícil, eu tive que, ir atrás de ferramentas mesmo, foi o diálogo, porque o que acontecia? A maior parte dos meus pacientes no início, já no final da vida geriátrica, já não falavam, interagiam muito pouco. Então foi um momento bacana, porque eu trabalhei muito a questão do trabalho com a família. Isso. Então, do diálogo, faço reunião familiar, gosto muito disso. Mas quando eu comecei a lidar com um paciente oncológico, era eu tete a tete com o paciente. Era ele perguntando: "Doutora, eu vou morrer? Tá na minha hora?". Então, assim, são perguntas que paralisam você, entende? É. Então, assim, é uma demanda emocional, um sofrimento existencial tão profundo, que eu tive que ir atrás de ferramentas, da psicologia, me autoconhecer, conhecer outras coisas para eu poder saber como ajudar alguém que não tem que vai falecer, que a possibilidade, por exemplo, de cura se esgotou. Que ferramenta eu vou usar? Se nós médicos adoramos, como você, seu exame tá bom, você tá maravilhoso, você tá perfeito, olha, esse tratamento foi ótimo, sua pressão tá controlada. É tão bom falar isso. E aí, o que é que a gente fala quando a única coisa que a pessoa pode olhar para você e dizer: "Doutora, eu já sei que eu vou morrer, eu tô desesperado, eu não queria, isso não é meu desejo". O que falar para essa pessoa, né? E muitas vezes não tem o que falar. É você olhar para Só aquela ouvir. pessoa, abraçar, apertar a mão
e perguntar o que é que eu posso fazer hoje para lhe ajudar. E às vezes o que você pode fazer é escutar, é aliviar mais a dor, a falta de ar, é acolher um familiar que está mais sofrido dentro desse contexto. Então, o paciente oncológico, ele chega para mim cada vez mais, graças a Deus, aos oncologistas, aos radiologistas, está chegando cada vez mais precoce, mas são os pacientes mais complexos. Confesso a você que Porque tem sempre nível de consciência. porque eles interagem e porque a família tem muito essa coisa de ser pego de surpresa, como eles enfrentam, eles querem e já o geriátrico parece que existe uma certa, vamos dizer assim, adaptação mais É, rápida, sabe? É e não é, mas você entende o que eu estou dizendo, entendo. né? Então, existe esse contexto. Em relação à questão pediátrica, eu também já fui convidada a compartilhar, porque isso também é outro papel do paliativista. Ele entra muitas vezes em contextos complexos, de decisões, tomada de decisões. Então, vamos supor, gente, eu fui chamada para participar de uma conferência, de uma tomada de decisão de uma criança que nasceu com um tipo de deficiência inata e ela não conseguia fazer a digestão, dos alimentos. E aí estava perdendo muito peso, já não tinha um componente, um alimento que conseguisse fazer isso, e ela fazendo muitas infecções. E aí entrou nessa discussão, ela é ou não cuidados paliativos? Ela está ou não em cuidados paliativos? E se não existe opção de terapia nutricional e as infecções se repetem, o que fazer para aumentar a qualidade de vida dessa paciente? Então, eu entrei muito não como pediatra, mas no contexto de fazer esse meio peso, assim, de ponderação, tomar a decisão. Então, aí como é que eu faço isso, né? Eu primeiro tenho que saber quem é essa criança, quem é essa mãe, quem é esse pai, que história é Que essa, casa é que essa, casa né? é essa, o que é valor para essas pessoas, como foi esse processo de enfrentamento. Existe algo reversível que você sempre tem que se perguntar. Nem todo mundo que está ali já vai morrer, é isso mesmo, Isso. coitadinho, aperta a mão, não é isso. Tem algo reversível que aumenta o tempo de vida? Isso faz sentido para essa família? Já se esgotou totalmente? O que podemos fazer? Vamos levar para casa? Vamos trazer a família mais para perto? Vamos, não sei, fazer algo. Aí se amplia. E é isso que eu acho mais bonito no cuidado paliativo, sabe, Ângela? Eu nunca sinto que eu não tenho nada para fazer. E essa sensação é muito boa, assim, de você saber, assim, sempre tem o que fazer, sempre tem o que fazer. E, às vezes, o que a pessoa mais precisa desde o primeiro dia do diagnóstico não é feito, que é escuta qualificada, o acolhimento, o plano de cuidado, sabe? Então, realmente, assim, amplia, E sabe? É a difícil. pessoa entende que o diagnóstico, ela não vai estar sozinha, Isso, né? Que a gente tem isso. como lidar com o processo, né? Eu ia até perguntar como é que a gente tem habilidades emocionais. Eu digo que até hoje É. eu choro com meus pacientes, Eu porque não tem choro também, eu como. saio com Quando a gente, gente um faz um aperto de processo peso. de fim de vida, eu não tenho Não. foco em cuidados paliativos, mas tem pacientes em cuidados paliativos, né? Em home care, que a gente vê em Uhum. casa. E quando a gente vai abordar a família, para entender aquele contexto, a pessoa já acha que o paciente vai morrer no outro dia. Com certeza, Aí com eu certeza. digo, não é bem assim, mas a gente precisa entender como era a vontade dessa pessoa, que é sequelada de AVC, ou então que tem uma demência em fase avançada, com mais de Avançada. 90 anos, frágil, Isso, acamado, comendo alimentação interal, né, por isso, sonda. Como isso. é que seria? Tem um caso que eu gosto de contar bem, que esse paciente, eu preparei a família 7 meses. E ele foi voltando. Ele Hum, foi voltando. No dia que eu conversei a primeira vez, a esposa entendeu. A hum. cuidadora ficou revoltada. Vão abandonar. Aí eu disse, não. Vão desistir? Vão Vão desistir. desistir. Aí eu disse, não. Não vamos desistir, nem vamos abandonar. Existe uma estratégia, quer levar para o hospital, a gente vai levar. Mas se você quiser que ele fique, eu não tenho garantia nenhuma que lá a gente reverta o que a gente pode reverter aqui. Uma Perfeito. infecção urinária, o que for, ele em Fisiologia. casa, no conforto dele. Aí eu olhei para a cuidadora, que é a cuidadora dele, mais de 10 anos, eu disse, o que é que ele gostava mais? Ela disse, ouvir música. Vamos ligar. Aí ela chorou, sabe? Chorou, a gente Porque escuta. conectou ali a emoção, né? E talvez esse desespero dela era aquele, eu não sei lidar com E isso, não né? sei lidar com isso, isso não é a exceção. E esse paciente, a gente até via assim, meu Deus, o que tanto sofrimento, o que é que ele ainda traz? Porque eu acredito que ele não está mais tendo nenhuma missão na vida. Às vezes aquela situação é uma missão dentro daquela casa. Ah, isso acontece muito. Pois é, e Muito. esperando uma pessoa. Eu olhava para ele e fazia assim, o senhor está esperando quem vir? Ele olhava. Aí a cuidadora disse, fulano. O Armando fulano vim. E quando fulano veio, ele descansou. Então, assim, tem várias e várias histórias assim
que a gente não sabe explicar. É. Que você até disse assim, entre o lado espiritual da coisa, eu pergunto sempre qual é a religião, Sim, né, sim. da pessoa, porque a gente tem que entender o contexto e o que é que a gente pode abordar, né? Eu sou católica, então quando a pessoa é católica, eu sei onde eu posso falar, né? Eu sei onde eu posso falar. Então, essas habilidades emocionais que a gente não aprende na faculdade, De jeito nenhum. a gente aprende na vida mesmo e com a ajuda de psicoterapia. Com Eu acredito demais, certeza. porque quando a gente se conhece no processo, a gente consegue cuidar melhor. Consegue, Ângela. E a gente consegue estabelecer limites claros, sabe? Porque eu acho que você vai entender bem, porque você sendo geriatra, é como se você fosse a pediatra dos idosos, né? Então, tem muito essa questão não respeitar os horários, o telefone, uma disponibilidade muito grande, né? Então, É, acontece isso comigo também, como paliativista, né? As pessoas eh, me acessam muito fácil e tudo mais, mas a psicoterapia, ela na verdade me fez, entender qual é o meu limite como profissional. isso. Então, imagine só, você trabalhar com a fronteira da vida, que é a morte, é muito fácil você começar a entrar em conflitos éticos mesmo, assim. Ah, mas será que foi minha causa? Será que foi isso? Será que eu podia ter feito outra coisa? Então, assim, no início era muito difícil. Ou então, quando a família estava ali num processo de enfrentamento muito difícil, de não aceitação, de oscilações de uma hora entender, outra hora não entender, a pessoa questionar se, "Ah, será que fui eu? E aí, a psicoterapia, ela Se realmente sentir culpado, né, da decisão. conseguiu limitar o que é Isadora, pessoa, ser humano, espírito, esposa, várias coisas, e médica. E medicina é técnica. Por É, mais que a gente fale de cuidados paliativos como uma abordagem mais holística, acolhedora, que olha para campos, é técnico também. Então, quando eu chego na residência de um paciente e vou ter uma conversa difícil, e eu pergunto, dona Maria, me fala o que é que você está achando do quadro do seu pai? Eu não estou perguntando só porque eu estou interessada nisso, é porque existe uma ferramenta de comunicação que o primeiro passo é a exploração do isso. entendimento da pessoa. Então, eu recebi treinamento técnico sobre comunicação para poder explorar, acalmar essa pessoa. Então, por exemplo, quando alguém fala, está muito ansioso, muito desesperado com aquele conteúdo, eu não posso falar do resultado da creatinina, do exame. Claro. Ela não vai acessar o cognitivo, ela não vai conseguir ali entender o conteúdo técnico que eu estou trazendo. Então, eu preciso acalmar essa pessoa. Então, eu vou deixar ela chorar, vou deixar ela falar. Me fale, vou fazer perguntas abertas. Como você está se sentindo agora? Hoje é um bom dia para a gente conversar sobre os exames do seu pai. Então, assim, tudo isso é técnica. É, Entende? Então, assim, quando alguém fala assim, ah, só dá para ser paliativista se você for um médico bonzinho, um médico legal. Não é não é assim, assim. não é assim. Então, hoje a medicina, ela tem ferramentas. Hoje a gente tem acesso a tudo, né? A cursos, a coisas que vão até além da medicina, que você sabe bem, que ajuda a gente a ter esse autoconhecimento e a gente conseguir se comunicar melhor com as pessoas. Não, com certeza. Assim, se a gente parar para pensar, como a gente tem vários exemplos, né? O meu primeiro contato com cuidados paliativos foi na residência de clínica, do Dr. Hum. Rodrigo Furtado, Sim, que doutor Rodrigo, graças meu a Deus amigo, está fazendo um maravilhoso. trabalho maravilhoso lá no Hospital da Maravilhoso. Unimed, né? Não, e assim, um grande também divulgador dos E, cuidados paliativos, com certeza. então, o meu primeiro contato foi com ele. Até porque na graduação, a minha graduação, há 19 anos, não tinha, Não tinha. A não minha era a doutora Amanda, que assim, a única criatura da face da terra que geriatra estava que ali, passava dando conta. passava. Nossa, assim, era É, nesse contexto. olha, eu nem tive geriatria, nem como cadeira eletiva, sabe A como é minha foi geriatra? optativa também. Por causa de um professor. Isso. Mas na residência de geriatria que a gente vê, né? Uhum. Realmente o contato. E a gente entender que são várias nuances. Porque, por exemplo, quando você disse que o diagnóstico do câncer é difícil, e o diagnóstico de Alzheimer eu digo que também é difícil, porque a família, parece não, ela começa a viver um luto em vida. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que o cuidado paliativo, nessa situação de preparar essa família para o momento, de entender o porquê, que causas são essas, que essa pessoa, que às vezes um filho não entende, fica revoltado com a doença, né, dos pais. Que condição é essa que precisa ser resolvida, né? Que misto de emoções estão envolvidas Isso. nesse processo. Então, os cuidados paliativos, eles vão
acompanhando. Você vai identificar nessa casa se precisa de uma psicoterapia, às vezes não é para o Isso. paciente, às vezes é para a É para a família. família. Ou às vezes você nota, por exemplo, que por exemplo, pensando numa visita domiciliar ou no atendimento ambulatorial, a intervenção tem que ser mais com a família. Já teve visita que eu vejo o paciente, olho que ele está bem, checo, e é 1 hora com a família. Por quê? Porque dentro daquele diagnóstico global, você nota que o sofrimento familiar ele é mais intenso do que o físico do paciente, É. do que o social, do que outros. Então, ali você precisa colocar mais energia, precisa intensificar e precisa pedir ajuda. Então, nós médicos não podemos centralizar toda essa rede de cuidados. Então, como eu falei, faltava muitas vezes, e falta ainda. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga. Isso, a gente não tem formação Não para tem isso, né? formação, então às vezes falta repertório mesmo de como falar, que momento silenciar, e isso um psicólogo faz muito bem, entende? Ele consegue trabalhar nesse luto, né? Isso, O luto é um conteúdo profundo da nossa psique, da nossa alma, que dependendo do nível, né? Porque hoje eu estudo bastante essa parte de luto, porque lido muito com isso no meu dia a dia, nos pacientes, nas famílias. O luto é um processo natural, é quase que fisiológico, né? O nosso corpo, a nossa natureza, ela é preparada para as perdas. Então, todas aquelas etapas de negação, né? De raiva, tudo são processos fisiológicos naturais, né? A isso. gente nem sempre precisa até medicar isso aí, mas a gente precisa acolher, escutar, falar, validar esse sentimento, essa dor. Mas às vezes isso pode ir para um caminho mais adoecido, prolongado demais, que às vezes que atrapalha, inclusive, até as próprias terapias, né? Você Isso. sabe como às vezes a família ela pode às vezes ser uma ferramenta de ajuda e às vezes pode ser uma ferramenta de dificultar o acesso a uma ajuda àquele paciente. É. Então, o apoio da psicoterapia é muito importante, entendeu? É essencial na maior parte das vezes. E as pessoas pensam assim: "Ah, doutora, você está falando isso porque nunca passou por isso". Ah, Eu vou dizer 2 exemplos. O hum. primeiro exemplo de cuidados paliativos, eu não tinha nem noção, eu era acadêmica, Sim, estudante. sim. Meu avô paterno, ele tinha uma doença de Alzheimer fase inicial, Parkinson, e descobriu um câncer de estômago, Sim. certo? Internou, não internou várias vezes, não tinha Uhum, como, uhum, enfim. E foi decidido em consenso, inclusive porque ele ainda tinha um certo grau, uhum. que ele ia ficar em casa. Entendi. Que ele ia ficar em casa. Eu me lembro demais que Chamarris não tinha aqui, eu mandava de Recife, porque eu estudava lá pra cá e tudo. Uhum. E tem coisa que a gente não sabe explicar. Eu Hum. contei, inclusive, porque era 2005, né? Não tinha WhatsApp, nada, era o Hum. máximo uma mensagem. Então, quando eu mandei o Estomariz, eu mandei uma Uma carta carta para as explicando. minhas tias. E eu dizia assim: essa noite eu sonhei com vovô, e vovô estava cantando muito Hum. no quarto dele, cantando muito. E eu e Janaína, que é minha prima fisioterapeuta, a gente não conseguia examinar ele de tanto que ele cantava. Vovô gostava demais de cantar. Quando ela recebeu, ele tinha descansado. Descansado. Então, assim, eu entendo pra mim que ele se despediu de mim ali, Uhum. certo? Nesse momento, né. Nesse momento. E quando eu fui nesse processo de câncer de vovô, eu estava no internato e a faculdade me liberou uma semana pra vir pra Natal. E eu, naquela época, fiquei muito revoltada, porque eu queria muito bem a vovô. E sabe quem foi que me deu o primeiro? O meu pai, engenheiro civil. Ele olhou pra gente e disse assim: seu avô está com 81 anos. Filhos criados, netos criados, todo mundo encaminhado, como ele dizia, todo mundo virou gente. Todo mundo virou gente, né. Que egoísmo é esse nosso, às vezes, de querer um corpo, né, É. aqui. Então, toda vez que eu converso sobre isso, eu sempre conto essa história. Aí vão dizer: não, mas é porque seu avô tinha mais de 80 anos. Eu tenho outra história. De um tio com câncer avançado, intestino, faleceu antes dos 60 anos. Mas ele faleceu no apartamento do hospital, foi retirado da UTI, a gente foi lá, Rodolfo, meu primo também, a gente para retirar, porque ele pediu: "Eu quero sair daqui". Retiramos ele da UTI, ele foi para o quarto, deixamos ele sem dor, sem desconforto nenhum, ficou junto com a família em oração e ali ele descansou, Uhum. né. Então, quando a gente às vezes se coloca na situação da outra pessoa, ela vai ver que a gente não tá querendo abandonar ninguém. Não. A gente não tá abandonando ninguém, né. Eu uso A gente quer cuidar melhor desse processo. isso. E assim, esse é o ponto, sabe, Ângela, o cuidado, ele não se encerra. Inclusive, nos cuidados paliativos, a gente prolonga esse cuidado até no luto pós-óbito, né. A gente pode, inclusive, ofertar o suporte até pós o óbito, porque a gente não está falando
somente da medicina, da parte técnica, das intervenções que a gente faz, como um antibiótico, medicações para falta de ar, oxigênio, todo esse suporte à vida que a gente dá são essenciais muitas vezes, mas o cuidado, ele é o básico. E É. assim, eu gosto muito, faço muita analogia daquele livro sobre a morte e morrer. No início do livro, da Elizabeth Kubler-Ross, ela fala sobre esse processo do resgate do morrer em casa. Que ela fala que antigamente as pessoas morriam em casa, Na né? sua cama. Na sua cama, perto da sua família, inclusive com as crianças participando, né, daquele processo, entendendo já muito cedo o ciclo da vida. Eh, e como as pessoas conseguiam trazer essa visão mais natural sobre a morte, né, como um processo natural, semelhante ao que acontecia com os partos. Os partos, quando acontecem em casa, existe uma possibilidade de se trazer uma naturalidade daquele evento biológico, né. É. Então, a morte é isso, ela é um evento biológico, a gente tem essa programação. Então, presenciar muitas partidas, Ângela, me fez ver muito essa fronteira realmente entre o real e o não real. Porque quando a gente está controlando os sistemas, a frequência cardíaca, a Isso. diurese, está lá o paciente às Sabe o vezes que não vai, e fazer. a gente faz a droga, ela responde. Então, ali parece que a gente está botando o quebra-cabeça. Mas quando alguém está partindo, e esse relógio ele começou e ele não para, que no cuidado paliativo a gente chama isso de fase ativa de morte. Então, o que é a fase ativa de morte? É semelhante à fase ativa do parto. Quando está no período expulsivo, você não consegue parar mais aquele processo. Ele vai sair, ele É. vai acontecer. Aquilo é a vida, aquilo é um processo, é uma coisa que vai acontecer. A fase ativa da morte é isso. Só que existem, claro, formas da gente detectar essa fase ativa, né? Que infelizmente na medicina eu nem tive como é que eu É. ia ser médica, ver gente partindo, eu não sabia quais são os sinais e sintomas de alguém partindo, né? O que é que É. acontece com o corpo? Mas no geral é uma grande desorganização. Então a morte, ela é isso, o corpo da gente, nosso organismo, ele se desorganiza. Então você vai ver aquela pessoa já não mais falando, mais não interagindo, mais sonolenta, os fluidos começam a ficar estranhos, a pessoa começa a inchar, já começa a fazer pouco xixi, o intestino quer parar de funcionar porque gasta muita energia digerir comida, então não consegue mais digerir, então às vezes o alimento tem que ser parado realmente. Você pode ficar cansado, o pulmão pode juntar secreção, então é uma bagunça, o corpo pode virar uma bagunça. Então, no fim da vida, a gente fala muito no cuidado paliativo que pode existir uma rota fácil ou uma rota difícil. O que é a rota fácil? É aquela rota que a pessoa falece igual um passarinho. Ou seja, Respirou. respirou, o corpinho foi desligando, desligando, partiu. Mas, às vezes, pode ir para uma rota difícil, ou seja, essa partida, essa desorganização pode gerar sintomas que geram sofrimento. Pode gerar falta de ar, pode gerar dor, Dor. delírio, pode gerar, enfim, vários sangramentos, pode ter várias complicações. Então, o paliativista, ele entra muitas vezes nesse momento também para controlar esses sintomas. Medicar e se antecipar quais são os possíveis sintomas para que esse paciente seja manejado ali com as drogas, para que esses sintomas não ocorram ou, se ocorrer, sejam controlados rápido, para que aquela partida ela aconteça parecendo com a rota 1, com o É. passarinho, né. Mas, voltando ao que eu falei, presenciar as partidas nunca é fácil, é uma coisa que mexe muito com o nosso emocional e eu acho normal, porque eu não sou um robô. Claro. Então é impossível eu estar próximo de alguém partindo e não sentir aquela energia, não sentir o sofrimento e a tristeza da família, mas a gente acessa muito essa fronteira do sobrenatural, sabe, Ângela? De coisas que a gente não consegue explicar. Isso é muito comum. De ter essa pessoa que está esperando, de você perceber que quando se coloca algo, aquela pessoa tem uma respiração diferente, sabe? Segurou Então, na mão de uma se pessoa específica e específica, então, assim, ou então a presença de alguém acalma mais aquela pessoa que estava ali numa falta de ar intensa, eh eh, ou então a própria pessoa isso para mim é o que eu mais me surpreendo com principalmente os pacientes oncológicos, que mesmo, às vezes até sem saber, por uma questão mesmo de dinâmica familiar, de não querer falar sobre esse assunto, falar sobre o processo de terminalidade que a gente chama de conspiração do silêncio, né, o corpo sente. Então o paciente ele vai se sentindo mais fraco, vai se sentindo mais fadigado e ele vai sentindo uma necessidade do isolamento.
ele quer ficar isolado, ele quer ficar mais quieto, ele quer comer pouco, ou seja, o corpo ali já se preparando para o processo de fim de vida. E muitas vezes, nesse momento, ele fecha naturalmente esse arco de se despedir, de falar o que quer, de falar o que é que ele queria que fosse feito, o que ser feito com as coisas, com seus bens. Então, às vezes, nem tem essa conversa, mas existe ali um preparo que vai além da nosso entendimento, sabe? Tenta trazer o processo o mais leve possível, né? Isso. Aí eu tenho outro exemplo Uhum. que você participou, né? Foi ativamente participou, da esposa do primo do meu pai, que teve um problema cardíaco, internou, eu não estava em Natal, eu disse, mas eu tenho uma pessoa ótima Uhum. para ir ver, né? Você foi ver e começou a acompanhá-la durante os vários idas e voltas, a gente tentando Isso, muito segurar ela em casa. O quadro, ela não tinha um quadro demencial assim, isso. nem para a gente dizer que estava começando, mas avançou muito devido a vários internamentos, tentativas de ficar em casa. E quando ela descansou, a minha prima, né, que é filha do primo do meu pai, minha prima segunda, ela ligou para mim e disse: Eu não sei nem o que é que Isadora vai dizer, mas eu tenho que agradecer ela de alguma maneira. Aí eu disse: Como é que foi? Aí ela disse: Olha, ela chegou no momento que estava acontecendo, né? Como vocês dizem, todos os sinais Isso, de morte iminente, né? iminente, isso E mesmo. que você ficou lá junto, que Fiz não deixou. alguns ajustes, né, também que estava precisando, pra Isso. você ter noção, ela estava recebendo uma quantidade alta de dieta no momento da morte. Então, assim, a gente não alimenta o paciente nas últimas horas, porque o corpo está em falência. Então, assim, não faz sentido a gente forçar um processo, de digestão num paciente que está em iminência de parar. Eu sempre faço essa analogia, é você pegar uma plantinha que está assim, você encher de água, É. ela não vai suportar, né, então a chance disso gerar um desconforto e tudo mais, então ela estava cansada, estava ali com um volume muito alto de dieta passando, existia ali uma iminência de morte, mas ao mesmo tempo poucos sintomas estavam sendo bem controlados, então a gente conseguiu deixar ela serena e ficou aguardando o processo. E aí chegou uma pessoa também na hora lá, que eu acho que era irmã dela, que era que ela não mora em Natal e chegou, tinha uma voz bem alta, assim, e ela começou a cantar. É a filha? É Será que não é a filha, filha não? dela? Com Será que era cabelo filha dela? preto, Preto, era que mora em filha, né? Brasília? É a Isso, é filha. a filha. Não, essa é a filha, mas chegou outra pessoa, que eu acho que é a irmã dela, que ela ficou falando muito da experiência, como era as 2 juntas, que elas gostavam de sair, o que é que elas gostavam de fazer e tudo mais. E ela começou a cantar uma música que ela: lembra, minha irmã, que a música que a gente gostava muito? Gente, quando ela começou a cantar essa música, a vibração já mudou, sabe, existia ali Luciana disse. foi uma coisa muito bonita, assim. E aí, rapidamente, ela começou a fazer um gaspe, e a respiração foi falhando, 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 e ela descansou de forma muito serena. Mas foi muito bonito ali ver a família ali toda ao redor, e foi interessante que quando essa irmã dela tem uma voz muito mais alta, assim, que as outras, e quando ela começou a falar no ouvido dela, você via a Ela, respiração ela puxando mais, reconhecendo, ela né? reconheceu, não tenho a menor dúvida que ela reconheceu. Os últimos estímulos ali já estavam ainda acontecendo. Aí ela disse assim, como elas se prepararam, né? Porque o processo não foi em um mês, foi um ano Não, inteiro, né? Quase um ano para acontecer. Mas ela falou dessa sensação, ela me falou dessa sensação de uma energia é isso. diferente, né? E elas se prepararam para isso. Ela disse, a saudade da minha mãe fica, mas eu tenho certeza de que ela partiu em paz, É. né? Que a gente chama é a boa É morte, a a boa morte morte, isso. digna, né? Isso, a morte digna, né, que é o contrário da eutanásia, né, inclusive esse termo morte. Não é cuidados paliativos e eutanásia, tá? Isso, gente, por favor. Então, assim, essa morte digna, essa morte adequadamente conduzida, realmente trazendo o máximo de conforto e dignidade, isso se chama a ortotanásia, né, que é a É, morte bem feita. Já a eutanásia, ela significa algo que vai acelerar o processo de morte, que isso, não é cuidados paliativos. isso. Então, o cuidado paliativo, ele quer sempre que se chegue na ortotanásia, que é essa morte digna, que é essa morte adequada, afirmar, inclusive o cuidado paliativo, ele afirma a vida, né? É. Então, assim, a vida, ela é tão viva que ela precisa ser bem cuidada, que ela precisa ter valor, significado, né? Então, isso é a vida.
né? Quando a gente vê, por exemplo, um idoso frágil no hospital, entubado, cheio de dispositivo, todo cheio de hematoma, da fragilidade capilar, dá dó ver isso, e não é porque ele é idoso, ele não merece estar no hospital, ou merece Isso, as intervenções, é porque essas intervenções já não são proporcionais, elas não têm mais um efeito benéfico perfeito. dentro daquele contexto, mas talvez há 10 anos, 5 anos até 1 ano antes, esse idoso se beneficiasse sim. Muitos idosos, eles fazem procedimentos invasivos, eles saem bem, só que é por isso que o cuidado paliativo ele não pode ser avaliado num recorte. Ele tem que ser Isso. feito todo um entendimento da trajetória. Então, quando chega um idoso para mim e fala: "Ah, o idoso está com pneumonia". Espera aí, mas deixa eu entender, quem é essa pessoa? Que momento é a primeira pneumonia dele? Não, gente, então vamos lá. Aí vou ver a questão da reserva, da funcionalidade, tem vários critérios. Mas às vezes a gente precisa entender. Mas quando a gente vai ver, já é aquela pessoa que está falhando, o corpo já está dando sinais de falha, ele já não responde bem, já está fazendo todo o mesmo tratamento. Sofrimento. Então, essas intervenções que salvam vidas, no recorte para aquela pessoa, é algo já desproporcional. E isso é uma distanásia, né? Você realmente tentar prolongar a vida a todo custo, inclusive gerando mais dor e sofrimento. Isso. É isso que eu tô dizendo, que às vezes o paciente em si, né, o pessoal falou muito do falecimento de Preta Gil, que o Sim, pai dela sim, disse, né: sim. "Minha filha, pode descansar que tá tudo bem", e ela descansou, né. A pessoa, o próprio paciente, às vezes Tá. tá tá com essa Esse afirmação, entendimento, esse né? entendimento, mas às vezes a família não. É. Então, eu queria conversar um pouquinho, você disse que está estudando muito sobre luto, Sim, né, como é que a gente vai lidar com esse luto antecipatório, né, para tá. tentar que a família sofra também o mínimo O possível. mínimo possível, né? Então, assim, o luto, ele como eu falei, né? Ele é um evento biológico, simbólico, faz parte da nossa existência, mas eu acredito que seja o desafio talvez maior do ser humano. Você não é só lidar com a morte, mas é lidar com as perdas. É, Porque o luto ele é sobre perdas. É tanto que a gente pode se lutar por perdas simbólicas. Às vezes a gente se luta por uma mudança na fase da nossa vida, isso, por uma separação. Às vezes até coisas boas podem gerar luto. Às vezes você muda de trabalho, ganha, ai, mas se sente falta daquelas coisas, daquelas isso. pessoas. Então é sobre perdas, luto é sobre perda. E uma coisa que a gente pensa que eu gosto muito, que é essa questão da antecipação, do cuidado paliativo, da prevenção, é você estudar os vínculos. Então você precisa estudar os vínculos. Ou seja, quando você entende a dinâmica familiar, você precisa entender como foi construído esses vínculos, porque o luto ele é proporcional ao vínculo. Então, quando existe um vínculo de intenso apego, de intensa conexão, entre um familiar e um paciente, a chance dessa pessoa ter um luto complicado, ou seja, ela não vai processar, ela vai cristalizar aquela dor. E aí, gente, é complicado, porque assim, o luto, ele não é, ele adoece realmente não só a alma, ele adoece o corpo. Então, uma pessoa enlutada e sem suporte, sem ajuda, sem psicoterapia, é uma pessoa que se autoabandona, é uma pessoa que adoece, se tiver doenças crônicas, se E descompensa, né? Já existem estudos mostrando a relação do luto com doenças oncológicas. Quem acompanha pacientes oncológicos já sabe que quase tem muito comum de alguém ter um câncer depois que perdeu o marido, depois que. Então, isso está relacionado, né? Então, o luto, ele realmente é algo que precisa ser visto. Mas como lidar com isso, né? Então, acho que o primeiro é realmente um acolhimento e um entendimento desses vínculos. Então, o que normalmente o psicólogo, né, que intervém num cuidado paliativo, ele olha é duas coisas. Como é o vínculo dessa pessoa com o paciente, uhum, porque dependendo do nível de grau de dependência, de profundidade de vínculo, o nível de sofrimento vai ser maior. É como se essa pessoa partindo, uma parte sua partiu junto. isso. E as. Principalmente aquela que se dedica exclusivamente para aquele Isso. cuidado. Inclusive, às vezes, é o cuidador, certo, gente? Nem é a família, é um funcionário, é uma pessoa Isso. às vezes, é essa pessoa que está estreitando esse vínculo profundo com o paciente. E também as ferramentas de enfrentamento, Ângela. Ferramentas de enfrentamento é o quê? É uma coisa ampla, mas é a inteligência emocional, é a rede de apoio, né? É o fato de você já ter superado um luto, você tem mais ferramentas para superar o segundo. Então, algo que a gente precisa explorar nessas famílias, nesses acompanhantes, nesses cuidadores,
essa pessoa tem ferramenta de enfrentamento, né? Identificar até uma sobrecarga, Uma sobrecarga, cuidado, porque né? isso já reduz o nível, né, de espaço até para ela acomodar essa perda, né? Então, assim, cuidar de pessoas também é cuidar sobre, pensar também nesse sofrimento espiritual e existencial. O luto faz parte do processo de acompanhar uma pessoa com doença grave, porque isso fala sobre perdas. Perfeito. Aí a gente pensa assim, né? Como é que os cuidadores geralmente fazem, né? Com a piora ou melhora, ou muito conforto do paciente, por exemplo, teve uma melhora, né? Que aí depois, teve a melhora da morte, Sim, né? E depois o paciente afunda. Você já falou um pouquinho disso. Eu acho que justamente tem que ver como são esses vínculos. Por exemplo, aquela cuidadora querida da nossa paciente, teve 24 anos numa casa. Eu disse que era isso. a segunda filha, né? Isso, como ignorar, assim, o impacto emocional que essa pessoa tem. E tem mais, é a pessoa que vai estar ali do lado cuidando, ou seja, existem algumas exigências técnicas. Só que como é que eu exijo tecnicamente dela se ela também está enfrentando o próprio E isso luto, né? é uma pessoa que eu digo a ela muito, que eu admiro demais, porque ela Demais. conhece tanto, a paciente sabe tudo. Mas né, naquele evento que ela quase foi, ela disse, e eu que achava que eu estava toda preparada para isso, eu senti uma emoção diferente. Eu disse, porque você é muito vinculada a ela. Isso. E aí você vê, né, Ângela? Como se fosse sua filha. Ela tem direito de sentir também. E além disso, existe um vínculo profundo ali que traz um significado para a vida dessa cuidadora. Então, o fato dela cuidar muito bem, dela ser muito atenciosa, dela ter criado uma história ali entre elas, né? Isso traz uma validação para ela muito grande. É É, como se ela tivesse assim, eu sou isso, eu sou cuidadora, essa é a minha principal função nessa vida. E aí, na hora que ela sai, o que fica? é. Né? Então, assim, eu sou o quê agora? O que é que eu faço? Então, o cuidador, Identificar no papel, né? no papel, o cuidador, né? Ele tem muito às vezes, essa síndrome do salvador, né? Ele, às vezes, ele se anula totalmente para viver o cuidado, 100%. Então, toda a identidade dele está voltada para aquela função. E quando a gente detectar isso, é algo que a gente tem que ir trabalhando e desconstruindo. Isso não significa desconstruir o vínculo, desconstruir De o jeito carinho, nenhum. mas tentar achar um equilíbrio. Um equilíbrio entre você se doar, se dedicar, mas também cuidar de si. E existe uma É. tendência, sabe, dos cuidadores gerar realmente essa Centralizar. autoanulação e centralizar 100% no cuidado. E isso é também um indicativo precoce de luto complicado. Essa pessoa que se autoanula e vive aquele cuidado integralmente, ela vai sentir essa perda mais do que as outras pessoas, né. E Então, isso tudo vai sendo trabalhado no na decorrer visita, no decorrer do isso. processo, Quando a né? gente nota, por exemplo, uma dificuldade ou como, por exemplo, você checa se a pessoa tem recursos emocionais para enfrentar, você vê que ela é muito desamparada, tem pouca ajuda, se desespera muito fácil, tem que entrar para psicoterapia e construindo esse processo, né, ajudando essa pessoa já a se preparar para isso. Olha, quando eu digo que a gente não consegue bater a pauta, fui deixando fluir, tá? Não é tranquilo Demais, conversar? demais. E eu aqui fico atenta, escutando tudo, porque sempre a gente tem que aprender aqui, né? E a gente poderia aqui ficar falando por horas, que eu não ia nem Demais, bater a demais. nossa pauta, de exemplos, de vivência. Teve uma paciente que eu estava gestante, e a última visita que eu fiz dela, ela estava com 8 meses. Hum. Foi muito difícil. Aí quando eu desci, liguei pro colega coordenador, disse, não, eu não tenho condição mais nenhuma de ver. Você é super sensível Super também, né, sensível, né? gestante. Assim, e essa paciente foi uma paciente que a família negava muito os cuidados paliativos, 98 anos. A família negava muito. E a gente teve que trazer toda aquela confiança pra gente, para entender o terreno, para ir conversando. E no final das contas, a família ficou grata. É isso. Porque a gente pensa que vocês pensam que a gente é acolhido, não, a gente entra na casa das pessoas, né? E às vezes as pessoas se sentem sem privacidade, então a gente tem que estudar todo esse movimento para Isso, é uma fazer esse plano de construção. cuidado. O plano de cuidados é realmente uma construção e eu
já tive experiências muito positivas, assim, de receber já uma demanda complexa. Essa família é difícil, esse paciente é difícil, ninguém consegue, já é a terceira, quarta médica, e eu vou na tranquilidade. Vou lá, vou fazendo isso, você falou, exploro o terreno, Sim. vejo qual é o ritmo que essa família Isso. tá se abrindo e tudo mais. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também, Ângela, se não for um contexto muito crítico, eu nem falo de cuidados paliativos no início. Isso. Eu primeiro monto o plano de cuidados, começo a cuidar, e depois faço, cuidado paliativo é tudo isso que a gente já está fazendo. A senhora se sente bem com esse tipo de cuidado? Não Isso. gosto. Você percebe que a gente também conversa com a família, faz isso. Isso é cuidado paliativo. Então, Porque isso, claro, acontece também de eu receber famílias que já têm conhecimento, instrução, às vezes me chamam já como paliativista, então isso aí já é um terreno montado já. Mas algumas vezes não. Então, quando eu vejo que já existe uma resistência, eu preciso primeiro criar o vínculo e de possível confiança. E aí, para isso, eu preciso de tempo. E aí eu vou trabalhando, e depois faço, olha, eu vou te explicar o que é cuidados paliativos, é isso, isso, isso. E é tudo que a gente já vem fazendo e está trazendo um benefício imenso à vida da sua mãe ou do seu pai. é, E aí, às vezes, antes dela pensar no estigma, ela já está vivendo a experiência de ter os exato. cuidados Quando você vai paliativos. dizer que é tudo isso, desconstrói aquele Desconstrói. conceito errado que tem na cabeça, Já tem né? família que fala assim, eu posso falar para minha amiga, e, não sei, e já querendo passar para outra pessoa, porque diz, não, se minha mãe está recebendo cuidados paliativos e é isso, e ninguém nem falou sobre morte, mas está falando sobre a dieta, está falando sobre a escala, está falando sobre Isso. isso, está falando sobre o meu sofrimento, então é isso, que isso é cuidado paliativo, né? Você tem, assim, um caso que mais marcou, assim, a sua vida profissional? Porque você, como paliativista, você vivencia isso todos os dias, né? Eu, como geriatra, o fim de vida eu vivencio, mas com menos frequência que você. Sim. Mas toda vez ainda eu digo que eu não consigo, é sofrido, né? E meu pai já diz assim, você não escolheu a pediatria, né? É um processo da morte, porque eu choro junto com as famílias, paciente de anos. É. Não tem como. Eu confesso assim, Angela, que eu acabo guardando mais as lembranças boas, sabe? Certo. As desafiadoras, graças a Deus, assim, graças a Deus mesmo, eu não tenho nenhum caso, assim, que chegou a vias, por exemplo, que isso pode acontecer, né? De um desgaste muito profundo. E a gente não conseguir cuidar. Já aconteceu em ambiente hospitalar, de eu pedir para outra colega assumir, porque realmente eu não estava conseguindo ali, a relação médico-paciente, família estava muito desgastada, então precisei ceder, assim, ó, eu vou passar para outra colega, infelizmente não vai dar mais para seguir, mas eu já tive experiências muito bonitas, assim, que essas, graças a Deus, são as que ficam marcadas na minha mente, assim, de eu pensar e refletir, até como eu queria que fosse a minha própria morte, ou de parentes, meus pais, por exemplo, que foi de um familiar. Foi muito marcante também, porque foi o primeiro paciente da empresa, né? Foi um familiar de uma professora minha da UFRN, e ele estava, a família já muito compreendendo já o processo, mas a gente, quando eu fui avaliar em casa, percebi que talvez tivesse ali um quadro reversível, de uma infecção e tudo mais, mas ele muito frágil pelo processo de já ser um paciente idoso, mais de 90 anos, e também com o enfrentamento de um câncer. E aí, o fim de vida dele foi muito bonito, porque eh, a família ficou toda ao redor da cama, a gente conseguiu fazer toda a assistência domiciliar, e eles ficaram cantando várias músicas católicas. E assim, foi até o último suspiro. Eu lembro que eu saí da casa de 3h30 fiquei lá, comecei a partejar, porque é um partejo, e fica do lado mesmo ali. Aí a gente faz a morfina, às vezes, para melhorar a falta de ar, e aguarda a resposta, aí vê que ainda está cansadinho, faz mais um pouquinho, aí depois melhora o posicionamento, vê a questão da secreção, e vai vendo, semelhante ao que foi da pessoa da sua família. É. Fica ali do lado mesmo, acompanhando o processo, quando a gente vê que está muito perto. E aí eu fiquei até o final, já era madrugada, e aí quando ele descansou, essa, né, colega que é professora da UFRN também, era minha professora, ela me abraçou e ela disse assim: "Eu nunca imaginei experienciar uma cena como essa", e eu resgatei inclusive o meu próprio resgatei a medicina dentro de mim. Tomou um fôlego. Um fôlego. Ela disse que e presenciar isso aqui foi como se eu tivesse revivido a medicina hipocrática, ela falou. E aí, por quê? Porque é isso, cuidar de gente, é cuidar de pessoas, cuidar de família, cuidar até o fim.
Nossa. cuidar até o fim. Então, aquela cena me marcou muito, porque por isso, assim, porque foi o primeiro paciente da empresa, mas também, assim, por aquela família inteira, todos os filhos, a esposa, todo mundo de mão dada, assim, ao redor, chorando muito, mas cantando todas as músicas que aquela pessoa Gostava. gostava. E aí, quando foi, cuidaram do corpo, abraçaram, tiveram todo aquele tempo que só, às vezes, só a casa pode dar. Que a gente É. sabe que a operação do hospital nem sempre permite esse número de pessoas, essas coisas todas, né? Então, isso me marcou muito. E eu acho que o outro caso que eu tive recente também, de uma paciente também oncológica, que eu fui convidada também já no contexto de enfrentamento de um processo familiar difícil, de muito conflito e muita coisa. Ela tinha uma dor também oncológica, de difícil controle. E aí, no dia da partida dela, como ela começou o processo ativo, ela estava hospitalizada, precisou ser hospitalizada, porque justamente esse contexto familiar não Não permitia permitia que fosse em em casa. casa, então foi melhor e mais confortável e mais seguro dentro do ambiente hospitalar, o que também é possível. E aí ela partiu no momento em que a neta nasceu. Foi ao mesmo tempo, Ângela. A Nossa. filha dela estava lá do lado dela, e aí, de repente, o celular tocou, e a filha da filha estava entrando em trabalho de parto. Então, no dia que ela partiu, a neta nasceu. E foi uma coisa de novela, assim, era todo mundo ao redor dela, chorando, vivenciando aquele momento, segurando na mão, e a filha correndo para ir participar do parto da neta. E foi muito Um misto de emoções. e foi muito notável, assim, que ela fez um processo muito fora da curva na naturalidade, muito prolongado, porque um paciente oncológico, ele normalmente não prolonga tanto o fim de vida, diferente, às vezes, do É. paciente idoso, mas a gente não sabia que era isso, assim, ela queria presentear ali a filha com a neta e dizer assim, eu vou reduzir um pouquinho a sua dor, vou partir, porque meu percurso acabou, mas tá aqui, a sua netinha. Então, aquilo ali foi muito marcante para mim também. Meu Deus do céu. Isadora, eu vou agradecer por você ter aceitado prontamente vir conversar comigo. Eu sei que as nossas rotinas são mais complicadas, né? Mas foi muito bom mesmo. E eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, quem quiser entender mais sobre o seu trabalho, para poder lhe mandar uma mensagem, um direct, uma dúvida que ficou, que não conseguiu esclarecer, porque aqui ficaram mais de 10 perguntas. Sim, Entendeu? sim, Então, como sim. as pessoas fazem para te encontrar? Então, pode ser pelo Instagram, né? O meu Instagram é doutora Isa Oliveira, _paliativista, né? Eu acho que seria o contato mais, vamos dizer assim, Eu vou né? colocar na descrição do Pode vídeo. colocar na descrição, meu contato pessoal também. Agradecer, Ângela, pelo convite. Vou aceitar sempre. Já aviso que eu sou tagarela. Eu Ai, gosto de falar desse assunto não, eu também. gosto de ouvir. Eu gosto de falar de tudo, de vida, o que for, eu tô ali para conversar, adoro um café, adoro conversar. Mas eu acho que eu queria deixar um recado, assim, de que se isso tocou em alguém, se alguém se sentiu curioso, vamos pesquisar, vamos falar, pode mandar pergunta para mim, para a E, Ângela, vamos explorar a questão do cuidado paliativo e ter essa noção de que se seu familiar, se alguém, se você mesmo, algum dia foi oferecido cuidado paliativo, tirar essa ideia de que é porque algo está se perdendo, algo está se abandonando. Se seu familiar recebeu o cuidado paliativo da forma devida, né, dentro dos conceitos, dos preceitos do cuidado paliativo, isso é uma grande oportunidade. com certeza. Uma grande oportunidade de se ter uma experiência menos dolorosa, menos sofrida, mais digna, né, Ângela? Acho que é Perfeito. isso. Eu vou até deixar na descrição também o livro que você citou e o de Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela Super foi a excelente. desbravadora, né? Isso. Um livro para que as pessoas entendam. Eu vou ter que acabar o episódio, porque o tempo já acabou. Então, assim, quem gostou, curta, comente, compartilhe e manda para várias pessoas para que essa informação de qualidade chegue a todos vocês. Até o próximo Café com a Geriatra.